Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Muito bom estar com você aqui novamente, fiquei quase um mês aí fora do ar, viajando, fui para lá, fui para cá em busca de novos conhecimentos, novas experiências acima de tudo, que eu gosto da coisa prática. E finalmente estou aqui novamente nos estúdios da UOL TV em São Paulo, começando mais um programa e que bom estarmos juntos novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e especialista nessa área. E o meu objetivo principal e o da sociedade é nós divulgarmos este tema ou este ponto do ser humano tão importante, tão fundamental e que pouco se é discutido, pouco se é alimentado ou entendido ou compreendido. Então, através deste programa aqui na UOL TV, através do meu livro, através dos treinamentos, de outros programas também que eu frequento, o meu trabalho é disseminar a importância disso, algo que nós nascemos com, que são as nossas emoções, elas vieram conosco desde o momento da nossa concepção e é algo que ficará conosco até o nosso último suspiro. Nós estaremos sentindo o tempo inteiro, seja medo, seja tristeza, seja raiva, seja alegria, seja amor, sentimentos humanos, desde os mais negativos ou tidos como negativos, que não são, mas tidos como negativos, até os mais lindos, maravilhosos, que nem esses mesmos nós sabemos aproveitar, nem esses mesmos nós sabemos curtir, viver aquele momento presente, ao lado de quem amamos, ao lado de quem está ali. Especialmente agora com a internet, com o iPhone, com smartphones, com tantas coisas que tiram nós, de dentro da nossa casa, da mesa de um jantar. Muitas vezes estamos ali ao lado de pessoas que amamos e cada um está ali no seu telefone, no seu computador, no seu tablet, em algum lugar, menos ali vivendo aquele momento. E aí deixa-se de sentir as emoções que o relacionamento humano ocasiona. Então é sobre este tema que nós discutimos aqui todas as quartas-feiras, das 16 até as 17 horas aproximadamente. E nós trazemos para você este conteúdo para que você possa descobrir que você pode sim usar as suas emoções para ser mais feliz. Muito mais feliz do que você já é, a partir do momento que você consegue entender ou descobrir que existe aí dentro de você um mundo emocional, um mundo interno, muito maior e principalmente responsável por tudo que você vive na sua vida aqui fora. Por mais que nós tentemos mudar desesperadamente aquilo que está acontecendo aqui fora, se nós não mudarmos dentro, nós só repetimos as mesmas histórias. E você que está nos acompanhando aí já deve ter sido vítima, entre aspas, ou refém, ou vivido isso na pele. Quantas coisas você tentou mudar na raça aqui fora e mudou pessoas, mudou lugares, mudou até o seu corpo e nem assim mudou. Repete-se a mesma história, os mesmos acontecimentos. Porque tudo está aqui dentro. Então é essa busca que eu faço agora, uma parada para que você busque aí dentro, para que você vá de encontro para buscar o que está acontecendo dentro de você. Porque a partir do momento que você vai trazendo para a consciência pouco a pouco, que não é tudo de uma vez também, do que está acontecendo dentro de você, aos poucos você vai alterando sem nenhum tipo de esforço o seu mundo interno. Eu falo que nenhuma mudança real, concreta, palpável, ela é forçada. Não, ela acontece porque ela vem de dentro e acontece para fora, projeta-se para fora, igualzinho computador. O que está aqui dentro projeta-se aqui para fora. Então, este é o convite que eu faço para você. Voltar-se um pouco mais para este mundo interno que foi tido como algo tão ruim, tão negativo ou tão nebuloso,
mas que existe um mundo maravilhoso e que, ao ser descoberto, ele pode nos ajudar a passar por essas turbulências que a vida vai ter, porque existem essas turbulências internamente, sem precisarmos nos afogarmos, como estava dizendo há pouco antes de começar o programa, em remédio, em doenças, em tantas coisas que a humanidade sofre hoje porque está pagando o preço por não olhar para dentro. Então, fica o convite agora para você começar a olhar para dentro no programa de hoje, que é basicamente olhar para dentro durante alguns minutos do seu dia. Hoje nós falaremos de uma técnica que eu mesmo já tive o prazer de ir lá aprender, entender como funciona e experienciar isso na minha vida e colher os benefícios dessa técnica, e fiz questão de trazer a pessoa com a qual eu aprendi para que nós possamos trazer para você este benefício também aí fora no seu dia a dia, caso você decida olhar para dentro de verdade. Então, está comigo aqui a Flávia Miranda Batista, ela é diretora da sede oficial de São Paulo, da Sociedade Internacional de Meditação Transcendental. E professora também, né, Flávia? Com 17 anos de experiência nessa técnica aí, tão simples, mas tão profunda. O que é essa técnica meditação transcendental? Por que este nome, Flávia? Porque ela vai além dos pensamentos. A gente transcende toda atividade mental. Por isso chama meditação transcendental. A ideia é transcender os pensamentos. Transcender os pensamentos. Ir além. E através... Eu sei porque eu fiz a técnica, mas eu vou te fazer algumas perguntas para que você explique para quem está nos acompanhando aí, tá? Tá. Quais são as diferenças básicas dessa técnica meditação transcendental para tantas outras técnicas de meditação que existem aí no mundo, que provém também da Índia, como a própria transcendental? Qual que é as principais diferenças da transcendental? O principal é que ela não exige concentração e nem contemplação. Todas as outras técnicas ou vai cair no grupo da concentração ou no grupo da contemplação. A meditação transcendental não. Ela vai usar a tendência natural da mente. E aí ela se torna muito simples. Qualquer um consegue praticar. Crianças hiperativas de 10, 12 anos conseguem praticar. Nem é uma criança 10 anos normal, uma criança hiperativa. Ela consegue parar, consegue praticar, e meditar. Consegue meditar, nem ela acredita. Fala, como que eu fiquei quieto esse tempo, sem falar? Mas a gente experimenta um repouso muito profundo fisiológico. A mente continua alerta, mas o corpo relaxa. E isso também é um diferencial da meditação transcendental para as outras técnicas. Áreas do nosso cérebro, que é responsável pelo repouso da fisiologia, a gente consegue desligar nesse momento, enquanto outras técnicas de meditação mantêm o corpo ligado e ativo. Tá. E esse repouso fisiológico é que vai eliminar tensões, eliminar estresses profundamente enraizados no sistema nervoso. E fisiologicamente, como é que acontece, Flávio? Eu sei que eu vivi isso, mas em termos de, por exemplo, a técnica basicamente é um mantra que se é dado durante um curso de aprendizado dessa técnica, né? Isso, é um som. É um som e a pessoa fica ali falando esse som, e é um som específico para cada pessoa, e aí vai. A nossa diferença também, entre outras meditações também utilizam mantras, mas que têm significado. Os nossos sons, eles não têm significado, por isso você não fica preso no nível na palavra, do significado. Mas não tem significado em nenhuma língua. Não tem significado. É só uma palavra. É só um som. Um som, uma e a pessoa fica... uma vibração. E esse som, essa frequência é que vai levar a mente para os níveis mais refinados, até que a gente experimenta um silêncio total, quando a gente transcende toda a atividade mental. A mente consegue isso, Flávia, porque ela fica presa neste mantra? É isso que acontece? O que acontece com isso quando a mente fica lá, aquele mantra, mantra. Isso, e em alguns momentos, em alguns instantes a gente transcende. Aí não tem mantra, não tem pensamento. Some tudo. Mas silêncio e consciência. Diferente do sono, que a gente não tem consciência. Existe um silêncio, mas não tem consciência. A meditação transcendental não. Você tem consciência. O objetivo é ampliar a nossa mente consciente, para a gente perceber melhor as coisas, perceber melhor a vida, as pessoas, as cores, os sentimentos, os sentidos do tato, do paladar, do olfato, tudo fica mais refinado. Então a gente vai perceber, acordar.
acordar para a vida. É como se tivesse dando mais ênfase para mais percepção para este mundo interno. É isso que aí você projeta-se, enxerga melhor também no externo? Exatamente. O mundo é para nós como nós somos por dentro. Então, se você pensa que o outro é uma pessoa ruim, ou fofoqueiro, isso e aquilo, tem alguma coisa dentro de você. Ressoando. Tem alguma coisa porque senão ali. você nem enxerga. Senão você não percebe isso. Só isso percebe não te chama que tem em atenção. você. Só percebe que você tem. E aí a meditação, ela faz a pessoa acessar essa raiz ou não? Sim, ela vai lá na fonte. E aí depois da meditação, a ficha começa a cair mais rápido. E aí o que você falou um pouco agora da repetição, vai repetir, mas peraí, qual é a lição? O que eu tenho que aprender com isso? Então a ficha cai mais rápido. Sim. Porque você retira o estresse que obstrui essa percepção. Uhum. O estresse é uma normalidade do sistema nervoso. Ele existe, e ele fica na fisiologia. A gente dá uma libera hormônios do cortisol, da adrenalina, quando a gente se estressa. Sim. E esse repouso que a meditação proporciona é que vai normalizar o sistema nervoso, já vai jogar para fora as anormalidades, os estresses, as tensões. E são esses estresses que nos deixam com medo, com angústia, com ansiedade, com insônia. São os hormônios que acabam sendo liberados pelo estresse, que acabam gerando esses desconfortos emocionais. Emocionais e físicos. E físicos também, lógico. 90% das doenças são de causas psicossomáticas. Então vai se acumulando, e aí alguma hora... Eu costumo dizer que 99% para não dizer tudo, eu não gosto de tudo, não existe tudo em nada, mas 90 e tantos por cento é emocional. A pessoa, ela começa pelo emocional, prejudicando o emocional e depois é o físico. Entende? Em algum momento físico paga. Né? Tem pessoas que falam, mas Rodrigo, nem tudo e AIDS, e HIV, eu acho que foi aquela que Mas se o seu sistema imunológico está forte... Não, mas não é só isso. Aí eu se falo... Se o seu sistema tá centrado... Mas eu falo, olha, no meio de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões, por que você pegou justo uma contaminada? Uhum. Tem que ter uma explicação. Pô, tanta gente Tudo aí... tem um porquê. Não adianta nós, não, porque fulano, ou o sangue que eu fiz a transfusão estava contaminado. Uhum. Pô, mas com tantas bolsas aí, você pegou justo aquela. E olha que passa por todo um sistema de qualidade muito grande, mas tem falhas, lógico que tem falhas. E pode acontecer. Mas por que a pessoa pegou justo aquele, né? Exatamente. Pessoas que se acidentam, ou que pessoas que não iam de avião acabam indo e acaba caindo, pessoas que ia e acaba não indo. Então, tudo tem uma explicação emocional. Tudo tem um porquê. Tem. Não é Tudo tem uma... Simplesmente, aconteceu. Não, é este mundo interno que está acontecendo aí. E aí, a gente percebendo, caindo a ficha mais rápido, a vida começa a ter mais sentido. Tudo aquilo que você faz tem um porquê, tem um propósito. Sim. Quando você conheceu a meditação transcendental, isso há 17 anos atrás, foi quando eu também comecei meu processo aí de evolução ou de busca, né? Uhum. Você estava com 21 anos, aproximadamente. Exato. E a meditação transcendental já havia chegado no Brasil há bom tempo? Ou estava já tinha um bom tempo. Já aqui no Brasil? Ah, sim. Há quanto tempo já estava aqui já? Pelo menos uns 30 anos. Aqui no Brasil? Caramba! O Maharishi, ele trouxe a técnica para o Ocidente, levou para o mundo inteiro. A Sociedade Internacional de Meditação existe em todo o mundo. E aqui no Brasil existe há quanto tempo? Eu não sei te dizer exatamente a data específica, mas ele veio na década de 70. Chegou aqui no Brasil. Mas a sociedade abriu nesse momento? Eu não tenho a data certa, mas provavelmente foi mais ou menos nessa época, sim. E o que te levou, Flávia, você como ser humano, buscar a meditação transcendental? Eu comecei a querer saber mais
da vida. Por quê? Para quê? Uhum. 21 anos a gente começa a Descoberta. buscar mais. Sim. E eu queria entender o porquê das coisas. Comecei a ficar muito ansiosa, trânsito de São Paulo, ficar horas parada no trânsito. E aí o estresse foi acumulando, aumentando. Aí o meu consumo de oxigênio ficava mais raro, ficava com aquela respiração ofegante, não conseguia respirar direito. Tinha um nó na minha barriga que não me deixava respirar normalmente. E então foi juntando essas coisas, também uma percepção das coincidências da vida. Opa, peraí, tem algo a mais do que só acordar, comer, beber, trabalhar, beber, pagar as contas. Deve ter algo mais profundo na vida. E aí eu comecei a buscar, procurar livros em vários lugares e encontrei o livro do Maharishi, que é o fundador da técnica da meditação transcendental, Maharishi Mahesh Yogi. Que é aquele livro que eu peguei no curso? Não, aquele é um livro de um psiquiatra. O Maharishi, esse livro não está fora de edição, está em falta. Tá. E ele é o fundador, ele trouxe essa técnica para o Ocidente, uma técnica que existe há mais de 6 mil anos. Sim. Existe mais de 6 mil anos. Então Maharishi não é o criador? Não, ele é só o fundador da Sociedade Internacional de Meditação para difundir a técnica para o mundo. Porque esse conhecimento era muito restrito, poucos tinham acesso na Índia. Por ser tão simples, tão fácil, é importante a pessoa entender, valorizar para poder praticar. Porque se ela fizer uma vez só, ela é isso. Que benefício isso tem? Grande coisa. Só que a regularidade, a prática é que vai te trazer os resultados, é que vai te trazer os benefícios. Sim. Mas para isso você precisa estar preparado, você precisa estar afim para se dedicar. Então é um conhecimento muito restrito. O mestre ele ficava muitos anos com o aluno até ele perceber, agora eu sei que você vai praticar, agora eu sei que você vai levar a sério. E aí ele ensinava, e isso foi passando, mestre para discípulo, pai para filho, isso foi passando. Isso até que chegou no... Isso. E a técnica do jeito que está, não foi mexido em nada. Assim, o Maharishi ele estruturou para o homem ocidental, para o homem moderno, para que qualquer pessoa de qualquer religião, nível social, cultural, pudesse aprender e praticar confortavelmente. Então ele levou isso para o mundo, comprovou cientificamente, tem... está comprovado cientificamente? Mais de 600 pesquisas científicas. Não existe nada que tenha tanta pesquisa científica quanto a meditação transcendental. Bacana. Nenhum medicamento, absolutamente nada. Depois dessas pesquisas feitas com a meditação transcendental, é que agora começou a surgir as pesquisas com as outras técnicas de meditação. Mas a transcendental foi a pioneira, porque o Maharishi, ele é físico, matemático. Na verdade, quando ele encontrou o mestre dele, que é o Gurudev, ele estava na faculdade, estava na universidade. E aí ele quis largar tudo, falou, não, quero ficar com o mestre, quero aprender, quero meditar. Aí o mestre falou, não, volta, vai para a sua universidade, você vai precisar disso depois. Termina, da hora que você terminar, você volta aqui. Aí ele foi, terminou, a hora que ele voltou, aí que ele viu que essa não era científica e precisava comprovar esses efeitos cientificamente para levar para o maior número de pessoas, como a gente falou, céticos, pessoas, você não precisa acreditar. Sim. Então se você vê lá o que acontece no consumo de oxigênio, batimentos cardíacos, o que acontece com resistência basal da pele, tudo isso, a coerência cerebral que é gerada durante a meditação, através de aparelhos, então fica palpável. Sim. Além de estar palpável, também a experiência pessoal de cada um, de como o que você se experimenta, a estabilidade emocional, sim, a experiência pessoal e a comprovação científica. Então, o Maharishi ele deixou de uma forma muito simples, muito fácil, e qualquer pessoa pode praticar em qualquer lugar, você não precisa de grupo. Você pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar, no a carro, técnica no basicamente metrô. Tem o entendimento dela, mas é um tempo de manhã e um tempo à noite que tem que ser feito. 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde.
fazendo a Esse técnica. é o tempo para você poder adquirir o repouso profundo, eliminar as tensões que você teria para eliminar e ir para a atividade e usufruir desses efeitos. Tá. Então é como se fosse uma conexão com o seu próprio ser, com a sua própria base, Aí você e vai para ação. Para ação. Ou vai para dormir, no caso da noite. Não é muito bom, é melhor fazer do que não antes. fazer. Mas a meditação, a técnica é para ação. É para melhorar a sua qualidade da ação. Para a sua ação ser mais bem sucedida. A gente vai ativar áreas do nosso cérebro, principalmente a parte frontal, que é responsável pelo discernimento, pelo julgamento, pela tomada de decisões. Então as situações vêm estressantes, mas você tá ligado. E aí você sabe agir, sabe atuar de uma forma mais suave. Então é mais para ação a técnica. É para ação. Isso é importante deixar claro. Mas se a pessoa não pode fazer durante o dia... Um dia ou outro, tudo bem. É melhor fazer do que não fazer. Do que não fazer, entendi. Mas por ela ser tão prática, de você poder fazer no carro, de você poder fazer no metrô, no avião... Pode fazer dirigindo. Dirigindo não. Você do pode lado, ir do né? lado. Alguém dirigindo para você. Porque se estiver dirigindo, você entra Aí complica porque o metabolismo cai bastante, você não proporciona... A mente fica alerta, mas o corpo relaxa. Então não tem como você dormir dirigindo. Mas você está do lado como Você carona. está do lado como carona, tranquilo. Mas se você está no trânsito, o trânsito está muito pesado, para no estacionamento de um shopping, de supermercado. 20 minutos, às vezes é o tempo que o trânsito vai dar uma aliviada. E você relaxou. Você já relaxou e vai para casa mais tranquilo. Isso é importante. Exatamente. É que nós não criamos esse hábito, né, Flávia, porque a meditação basicamente é você voltar para o mundo interno. Nós não fomos educados. Não fomos. Faltou essa educação, falta até hoje. Essa educação de olhar para dentro. A nossa educação é olhar para fora, olhar para o outro. Fulano está me incomodando, tal coisa está me incomodando, tal determinada coisa não tá legal, então tem que mudar fulano, tem que mudar ciclano. Agora, a experiência das pessoas é que quando elas mudam a relação com as outras pessoas. As outras pessoas acabam mudando, porque ela mudou. Porque ela responde diferente, ela começa a pensar diferente, fica mais paciente, fica mais tolerante. Então as relações ficam mais harmoniosas. A coisa muda de um jeito ou de outro. E sem fazer força, sem que eu acho que é o mais força. importante, cara. Não tem aquela coisa, não, tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso. Aí eu brinco, né? Falo, você consegue segurar a mudança externa para dentro durante um tempo. Eu brinco até com o regime, né? Quantas mulheres, homens também hoje vão regime, não, tem que comer pouco, tem que emagrecer. E aí é um sofrimento. É um sofrimento, uma coisa, daqui a pouco, aí come tudo porque tá lá sofrendo. Então uma coisa bacana da meditação é isso também, ela te dá uma estabilidade emocional, elimina a ansiedade, então a comida fica diferente, você fica mais consciente, é mais fácil de você fazer regime, você começa a desejar comer coisas mais saudáveis, porque o corpo pede, porque você quer passar bem. Sim. O corpo começa a pedir mais bem-estar, mais coisas boas. Até recentemente uma pessoa veio reclamar comigo que parou de fumar. Ela não queria, não foi lá pra isso. Falou, eu não vim aqui pra parar de fumar, eu adoro fumar, adorava. Mas ninguém falou que você ia parar de fumar. Mas o que acontece o corpo não quer mais nada que faz mal. Ele não quer nada que vá... E a necessidade da nicotina diminui também, porque você já vai estar menos ansioso. Então você não vai precisar. A nicotina é para baixar, né? A ansiedade. Então já diminui a ansiedade. O corpo já não quer mais sofrer. Então ela falou que o cigarro não tem mais o mesmo gosto, não tem o mesmo sabor, mudou. Que bom, né? E agora? Não consigo mais fumar. Que bom, benefício, pô. Exato. Sem nem querer, aconteceu. Acabou acontecendo. O bacana é isso, que é natural. Você não tem que falar, vou parar de fumar para poder meditar bem. Não. Vai meditar. E aí os vícios vão indo embora. E quando as pessoas te procuram, Flávia, lá na sociedade, e falam, Flávia, vim aqui porque eu quero resolver X problema. Qual a orientação normalmente dada quando alguém procura a meditação na busca de resolver um problema? Os problemas, a base dos problemas é a ignorância. É porque a gente não está enxergando as soluções. Então a meditação ela vai limpar o estresse que nubla, ou destrui essa nossa percepção de como solucionar os problemas. Então a meditação ela vai dar essa percepção.
Para algumas pessoas os efeitos são imediatos, vai mudar a vida rapidamente. Para outras demora um pouco mais, mas para todos vai ter o resultado. Então, o importante é ir fazendo, que aos pouquinhos o sistema nervoso vai se ajustando, vai normalizando, vai baixando e as coisas vão se ajustando. E ele vai colhendo os benefícios disso também. Exatamente. Também não faz muito tempo, um dia eu fui ensinar, chegou uma pessoa para mim e falou, olha, já tentei o suicídio 3 vezes, se isso aí não der certo, agora eu vou conseguir. Aí eu falei, poxa, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Só Deus para saber. Pois é, e aí eu ensinei, isso foi na terça-feira, na sexta-feira, outra pessoa. E ela falou, 17 anos de terapia, nunca tinha sentido o que eu estou sentindo agora. Ela mora 30 anos na mesma casa, meditou de manhã na cama, desceu a escada, viu uma sala linda, como nunca tinha visto. A sala é a mesma. Ela que mudou. Só que ela percebeu diferente. Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Sim, não tá está no objeto nem na pessoa. Exatamente. Então, em 3 dias ela já... E ela continua praticando. Que bom. E por que a meditação, a transcendental, ela entrou muito no campo, no meio artístico lá fora? Aqui dentro eu não sei, mas lá fora tem muitos artistas que fizeram o treinamento, o curso de meditação e são meditantes. Por que essas pessoas buscaram, especialmente considerando que grande parte desse público são um público que buscam alterações de consciência via droga, via bebida, e aí vai, que é um mundo artístico. A droga, a bebida é uma necessidade de experimentar um estado de consciência, uma felicidade que não está encontrando dentro. Uhum. Essa é a busca da felicidade. Exatamente. Então, buscando alguma coisa e vai na química para ver se muda algo no cérebro, algo na percepção que vai deixá-lo mais feliz. O George Harrison, ele, no momento que eles estavam no auge da fama, aquilo estava mexendo muito com eles, muita coisa, estava difícil administrar. Como é que chama? O George Harrison. George Harrison Beatles. Da onde? Dos Beatles? É. Isso eu não conhecia não. O Ringo eu conheço, o George Paul Harrison. McCartney, quem mais? O Ringo, o Paul, o John Lennon e o George Harrison. E o George Harrison, ele levou um dia todos os Beatles para assistir uma palestra com o Maharishi e eles adoraram e começaram a meditar e foram para a Índia, ficaram 6 meses na Índia. 6 meses? Na época do Maharishi, no auge da fama. Nossa. Onde eles estavam... Só que emocionalmente estava muito forte, muita coisa, eles queriam... Não sabiam lidar com aquilo. Nem todos ficaram 6 meses. Mas o George foi um dos que ficou até mais ou menos. Vivo ainda, George? George não, George faleceu. E aí ele levou vários artistas na época, Mick Jagger? Não, Mick Jagger também aprendeu, mas ele não chegou a ficar lá na Índia esse período com eles. Os Beach Boys foram também nessa época. E aí eles passaram um tempo lá. Depois teve uma briga, uma confusão com eles, porque, inclusive a questão das drogas, o produtor deles ficou, poxa, eu tô no auge da fama, todo mundo acontecendo, esses caras meditando na Índia, socorro, o que eu faço com eles? E aí ele começou a levar drogas para eles, e a meditação, a fisiologia fica mais refinada, a droga tem um efeito muito mais forte. E aí deu uma pirada nos garotos, e aí eles começaram a ver coisas que não existiam, brigaram com o Maharishi, saiu na imprensa do mundo, foi uma confusão danada. O Maharishi não respondeu, falou, deixa, eu tenho mais o que fazer, eu tenho muito trabalho pela frente, uma hora eles vão ver. Tem consciência. Uma hora eles vão ver o que é. E aí passaram-se muitos anos. Depois que a esposa do Paul McCartney faleceu, que ele viu
ele lembrou que era e viu que o Maharishi tem feito pelo mundo. Uhum. E aí ele levou os filhos para aprender meditação, para conhecer o Maharishi, aí o Ringo também voltou. Legal. Hoje eles trabalham, eles fazem shows, inclusive eles estão indo para o Chile, para a Argentina, para fazer shows em prol da meditação para as crianças, para as escolas. Legal. Para levar essa educação para as Sim. escolas. Então, se a gente pode prevenir os problemas, Por que não? por que não? Isso é ensinado. Eles mesmos ensinam? Não, eles só arrecadam fundos para apoiar os projetos nas escolas. E aí tem projetos da sociedade internacional que vai lá na escola, Exato, ensina a técnica e as crianças fazem. exatamente. Mesmo sem saber toda aquela parte fisiológica A gente que é explica, dado. e a gente explica um pouco, porque é tudo muito simples. E as crianças hoje, elas estão Estão muito além da muito gente. além, nossa. Muito. São, Já estão vindo com a outro evolução padrão. chip delas é É, 3 vezes mais rápido que 10 vezes mais rápido que o nosso, cara. é outro Nossa. padrão. Bem diferente da gente quando tinha 10 anos, 8 anos. Exatamente. E hoje, com o David Lynch, Quem que é o David Lynch? David Lynch é um cineasta americano e hoje ele é o maior divulgador da técnica no mundo. E através dele ele tem trazido muitos artistas, por isso que está ficando muito E ele que tá divulgado lá trazendo. fora. Aqui no Brasil não, nem tanto, né? Aqui no Brasil, os que praticam, que eu sei, é a Cláudia Hanna, o Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Júlia Lemertz, Moraes Moreira. Tem algumas os que Tem alguns. eu sei assim de Tem alguns. nome. E todos eles vão buscar a mesma coisa, né? Felicidade. Felicidade, eliminação do estresse, saúde, é o que todo ser Todo mundo humano quer. Independente da... Só não sabe como alcançar isso. Sim. E em termos de doenças, vocês já tiveram alguns casos de cura após a prática constante da meditação transcendental? Cura e prevenção, por exemplo. A causa número 1 de morte no mundo hoje são doenças Do cardíacas. coração. E a meditação transcendental ela reduz em 87% as doenças cardíacas. Então ela previne, ela diminui os hormônios do estresse e o estresse ele estreita as artérias do coração. Por Sim, isso ela apertado. consegue E dissolver. Isso é uma das, né? Sim. Uma das- De cura, não viu nenhum caso. Especialmente curas de doenças autoimunes, que são as mais... Sim, o sistema nervoso fica mais forte, o sistema imunológico, tudo melhora. Sim. Porque a mente fica mais forte. Principalmente os distúrbios mentais ficam até mais fáceis, a ansiedade, a depressão, o estresse doença mental pós-traumático. dá para ser, em termos de doenças não psicossomáticas, doenças mentais, dá para ser... Ela vai suavizando, ela vai normalizando. Só que só ela, às vezes, precisa de algo coadjuvante O remédio. para acelerar. Por quê? Quando uma doença se manifesta, quando ela aparece já um sintoma, ela já passou por vários níveis até ela se manifestar. Vários estágios. Vários estágios. Veio lá de dentro e veio subindo. Exatamente. Então, a meditação ela previne e vai reparando. Por quê? É um repouso profundo. Ela vai parar, dar né? chance. Basicamente é parar, fechar os olhos e a perna não importa, braço não importa. nada. E fechar Não os precisa de olhos. posição específica, fechar os olhos e praticar a técnica que a gente passa nesse treinamento. Sim. E fica lá É um treinamento que a gente dá. pensando o mantra. A gente dá um treinamento que dura uma semana. Toda segunda-feira a gente tem uma palestra introdutória, gratuita. E à noite... À noite, às 20h30, Continua aqui na o curso. República do Líbano, Sim. no número 592. Aí continua. E aí, em uma semana, você está apto a praticar a técnica sozinho. Sim. Não precisa de grupo, não precisa de mim, não precisa de nada. Você aprende e vai vai praticar. E vai viver. E aí, essa prática é que vai proporcionar para o seu fisiologia um repouso muito profundo. Quando você está doente, o que o médico recomenda? Repouso. Sim. Você precisa repousar. Quebrou o osso, o que você faz? Ingessa. Fica quieto. Fica quietinho. Porque existe uma inteligência que vai organizar, que vai reparar. Então, você dando essa oportunidade para o seu corpo, 2 vezes ao dia, de parar,
de experimentar esse repouso, vai normalizar os hormônios, vai limpar as tensões, os estresses, vai ajustar tudo que precisa ajustar. E você, como praticante já há 17 anos, Flávia, você percebe durante a meditação insights que vêm? Sim, insights, mas principalmente depois. O que importa é o depois. Depois da meditação, eureka. Durante, não. Durante É mais acontece, mas é mais raro, é mais o depois. O que importa são os resultados. Depois. Ou depois. Tá. Isso é uma coisa bem interessante também na meditação transcendental. Você não fica preocupado em chegar em lugar nenhum, em esvaziar a mente, nada. Você vai, automático. Depois você vai ver que você está menos ansioso, mais feliz, mais bem-humorado, Mais estabilidade conectado emocional, com você. mais conectado com você e com o mundo. Tudo flui mais fácil, a vida começa a fluir. Em termos de benefícios pessoais e relacionamentos, quais os principais benefícios, Flávia, que a meditação transcendental pode trazer para a pessoa e para os relacionamentos dela como um todo? A gente começa a ficar mais paciente, mais tolerante, consegue enxergar melhor o outro. E isso é uma coisa que ajuda bastante no relacionamento. Porque às vezes a gente não enxerga o outro, não escuta o outro. Hoje, como as pessoas estão todas muito ansiosas, Escuta elas a precisam... gente. Não escuta. Você está numa reunião, todo mundo falando, ninguém escuta ninguém, um quer falar mais que o outro, e assim vai. Então a gente começa a silenciar a mente e falar na hora certa, falar no momento certo, gastar menos energia e ser mais eficiente, assertivo, mais né? assertivo. E nos relacionamentos homem-mulher, marido-mulher, quais os benefícios disso que traz para um relacionamento que hoje está tão conflitante? Exatamente, essa coisa de enxergar o outro e si próprio. Então você mudando, você diminuindo a carência, porque a gente fica muito carente do outro, precisando do outro para ser feliz, sugando do outro, para se completar. Na verdade, primeiro você tem que estar feliz. Bem com você. Depois que você estiver feliz, aí você vai compartilhar com o outro. É dar o que está sobrando, não é tirado. Não é tirar do outro. Nós aprendemos isso. E ficar esperando que o outro dê uma flor, que o outro... vai dar para mim, você não vai dar atenção, flor, o carinho, ouro. Não, meu amigo. A gente precisa dar para ter. Exatamente. Dando que se recebe. Sim, mas a gente espera Só que para dar você precisa ter. E para ter. Tem que vir de dentro. Só que a pessoa acha que o ter dela vai vir do outro. Esse é o grande, eu acho que é isso que está acontecendo com os casais, com a família. Sim. Sempre buscando no outro e nunca vai suprir. E o outro tem expectativa sobre o outro não é do jeito que você espera, nunca vai ser. E aí onde há os conflitos. Antigamente se seguravam bastante os relacionamentos porque tinha igreja, tinha sociedade, tinha uma série de problemas aí. Hoje não tem nada disso que impede. Então muitos e muitos casais, dá um probleminha, uma dor no pé, não quero mais você. Tá tudo muito descartável, superficial. tudo muito superficial. Isso não só em relacionamento homem-mulher, mas relacionamentos em si, né? Meu amigo, ele não foi legal comigo, então não quero mais ele. Não quer, não sabe. Tem um monte aí no mundo, tem um monte de pessoas no mundo, e hoje não é esse amigo, vai ser outro. A profundidade das coisas realmente vai ficando mais superficial. Uma das coisas também, os sentimentos, você falando de sentimentos, no começo, os sentimentos mais nobres começam a florescer, como a amizade, a compaixão, isso porque o amor incondicional, sem esperar do outro. Tudo aquilo que a gente sabe o que é certo, mas não consegue viver, teoria. Sabe na teoria. Mas na prática, e num livro, não dá. O intelecto entende, bacana, eu tenho que ser amigo, é isso mesmo. Eu tenho que tratar bem, eu tenho que cuidar do outro, mas aí é um esforço que você faz, é uma coisa que você não tem por uma, duas ou três vezes. E aí depois não consegue mais. Não consegue se dar continuidade a isso, né?
Então hoje eu enxergo um grande problema que existe aí no mundo por conta disso. A gente quer que o outro preencha na gente uma coisa que é nossa. É nossa. E a mudança começa de dentro. É Então, se só você dentro. quer mudar alguma coisa, você tem que primeiro mudar aqui dentro. E aí fora vai ser uma consequência disso. Exatamente. Em todos os níveis, em todos os sentidos. Agora, se não mudar dentro, cara, vai ficar repetindo, Vai repetindo, ficar. repetindo, repetindo. E buscando a felicidade no dinheiro, no trabalho, nas pessoas. nas pessoas. Que nunca vai ter, né? No máximo nas pessoas, nas momentânea. coisas. Nas coisas materiais. Nas coisas materiais, no carro. A casa. Aí você tem o carro e não tá feliz, tá tem com a casa, insônia. também não tá feliz. Não tá feliz, e Tem quer outra filho. casa. Não, primeiro casa, que não tá feliz. Fala, puta, essa mulher, esse homem não me deu a felicidade. Aí vai lá, tem outra filho. mulher. Não, ou tem ou arruma outra mulher ou tem filho. É. Aí vê o filho também não te dá a felicidade. Fala, Porque cara, não é aí. Você tem que compartilhar, curtindo o carro, curtindo a família, curtindo curte tudo. né? Mas não precisando disso. Tipo, eu preciso disso Não, você não pra ser precisa feliz. do né? carro, da casa. Não. Da gente não precisa de nada. De nada. É muito mais simples. Sim. É que a gente tem uma consciência de que, eu preciso disso. E em termos profissionais, que hoje o mundo está tão nesse lado superficial, então as pessoas buscam muito profissional. Porque no profissional você está na superfície. Uma das ótimas coisas também é que a meditação deixa a gente mais focado, mais centrado. Apesar de não usar a concentração durante, a gente fica muito mais concentrado depois. Por isso a gente fica mais eficiente. Aumenta a produtividade. Isso nas empresas, quando a gente ensina, a gente até vê. O próprio Daniel Goleman saiu agora um livro dele, não sei se você viu, que chama Foco. A importância do foco para se realizar as coisas bem feitas. E para ter foco, você precisa estar com a mente clara. Você precisa estar ativando áreas do seu cérebro. E pacificada, né? E pacificada para ter o foco. Porque senão você perde o foco mesmo, você é um esforço, o estresse está lá e está obstruindo a sua concentração. Então, as empresas que a gente ensina, aumenta bastante a produtividade, a eficiência, melhora o relacionamento nos colegas, as pessoas conseguem trabalhar mais em equipe. Diminui aquele negócio de tentar puxar o tapete do outro. Exatamente. Porque a pessoa começa a enxergar que eu O não tô puxar o puxando tapete do outro é porque tá com uma carência interna ali que tá querendo sempre do outro. Não, então, vou pegar faça a dele. sua parte, seja o melhor no que você está fazendo. Sim, o que você tá entregando para não receber. Exatamente. Mas fulano recebe mais do que eu, fulano ganha mais, fulano tem mais benefício, fulano... Mas o que você tá dando? Exato. Porque nós só recebemos o que damos. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então, só que as pessoas não querem enxergar isso, cara. Como é difícil, Flávia. Elas ficam elas não estão acostumadas. A gente fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo o que eu fazia antes agora, mas sem a preocupação, sem o estresse, tá esquisito, tá estranho. Tá estranho, cadê a minha dor? Elas sofrem de não estar sofrendo. Eu não tô sofrendo, as coisas estão mais tranquilas. Tá tudo fluindo, o aí começa mundo a ficar... caindo, mas tudo bem. E acha que isso é chato, pode ser chato, mas não é. Não, a felicidade, a bem-aventurança é algo muito sublime. Você está em paz com com muito você. especial, estar em paz. Experimentar estados mais elevados de consciência. Realizar o propósito da vida. Que é a e aí expansão você de enxerga felicidade. isso muito mais simples e vive. Não é só enxergar, é viver. Não só sobreviver. Viver. Porque o que a gente vê hoje são pessoas sobrevivendo. Nossa, as pessoas lutando por algo que quando ela consegue não tem nada. As pessoas entupindo de remédio a todo momento. Comendo, entupindo de comida. Vê aí o mundo, 51% saiu na mídia. Para mim é uns 70% pelo menos. Obeso. Obeso. Sim, sem consciência nenhuma do que está comendo, de como está comendo. Não dá nem tempo de sentir o prazer. Não, para quê? Tem que tampar o buraco, porque tá um buraco. Tampar o buraco. Tampa esse buraco aqui dentro porque tá horrível. Exatamente. Então, tomara que as pessoas despertem que esse mundo interno, ele é acontecendo. Acho que as pessoas chegaram num ponto que tá insuportável, vamos acordar. Não tem mais para onde ir. Não tem como. Ou eu acordo e mudo Ou vai para dentro ou não dá. Porque fora eu já tentei mudar, já fiz de tudo. As pessoas já fizeram cirurgia, já tomaram remédio, já mudaram de marido, de esposa, já mudaram de casa, já tiveram filho, já adotaram filho.
já usaram droga, já fizeram tudo. E estão fazendo. Continua a mesma coisa. Então Essa coisa da cirurgia também, as pessoas buscando a beleza, deixar... E não se enxergam bonita. Ficam bonitas pro outro, mas ela olha no espelho. Por dentro não tá. Não, tá. Eu até também ensinei uma pessoa a fazer, perdi o medo de parecer feia. Que bom. Perdi o medo. Que bom, poxa. São vários. Os depoimentos são vários, são muito bonitos, sim. muito bacanas. É uma descoberta interior, né? Uma descoberta da pessoa buscar dentro dela, entender dentro dela, mudar dentro dela. E aí automaticamente, olha, Flávia, eu percebi isso, olha, Flávia, mudou aquilo. E é muito simples, não precisa acreditar, é só fazer. Fazer. É regularidade. E como vocês enfrentam essa questão de manter a regularidade das pessoas? Que isso é um grande desafio. A gente ensina. Olha, vou te dar a bicicleta, vou te ensinar a andar de bicicleta. Mas você vai ter que Aí andar. depende de você. Você tem que valorizar. Você vai ter que andar. Cada um tem o seu momento. Se você não tem praticar, hora, você não vai ter benefício. Não vai ter. Que pode ser Não muito gostoso adianta andar de ter essa bicicleta. ferramenta, não adianta ter a bicicleta linda, maravilhosa, não dá. Então depende de cada um. A gente vai estar sempre dando suporte, ajudando para a pessoa praticar. Pode voltar lá. Sim, sempre, vitalício, em qualquer lugar do mundo. Pode voltar lá, entender. Quantas vezes quiser. E chega a ter carteirinha de membro, número de membro? Não tem, mas você fica registrado na Sociedade Internacional de Meditação, seu nome. E aí, em qualquer lugar do mundo, se você mudar de país, mudar de cidade, você vai ter esse suporte. Seu nome está lá. Legal. São quantos meditantes hoje no mundo? Mais de 6 milhões. Aqui no Brasil? Aqui eu não tenho essa data. É no mundo esse dado. Mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, não estamos ainda nem em 1%. Essa é a questão. O Maharishi, ele fala que se 1% da população praticar essa técnica em grupo, é o suficiente para gerar ordem e coerência para todo o resto. E se a raiz quadrada de 1% praticar uma técnica avançada em grupo, é o suficiente para gerar ordem e coerência para todo o resto. Então a gente não precisa de um número muito grande. Não. A gente só precisa de um número gerando ondas de coerência e vai para a sociedade. Gerando uma massa diminui crítica. o índice de criminalidade, diminui a violência, enfim, tudo. É uma técnica muito poderosa. E as pessoas que quiserem te procurar a sociedade, como que elas entram em contato? Acho que os telefones aqui. Entrem no nosso site, meditaçãosãopaulo.com.br 3887-6688? Isso mesmo? Legal. Mesmo. E toda segunda-feira, às 8h30, a gente tem essa uma palestra que a pessoa pode ir lá gratuitamente para se informar melhor, para ver se é isso mesmo que ela quer. Que eu quero. Bacana. Flávia, muitíssimo obrigado pela sua presença, companhia. Eu que agradeço. Informação, de trazer algo tão importante para mim e para o mundo aí, para a gente mudar o nosso mundo. Né? Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Com o maior prazer. E voltará aqui para a gente conversar sobre outras coisas. Ótimo. Obrigado. E vocês, obrigado por terem nos acompanhado. Espero que você busque este mundo interno, este mundo interior, para que você mude dentro de você, mude a sua experiência vivida aqui fora, sinta paz, sinta alegria, sinta o amor, que é o que todos nós buscamos. Fazemos uma série de coisas para buscar isso, que você possa encontrar isso dentro de você, que é um lugar onde ninguém vai tirar de você. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Quarta-feira que vem, às 16 horas, estaremos juntos novamente aqui na UTV, com um novo tema sobre inteligência emocional, sobre este mundo interno, para te ajudar no seu dia a dia, como ser humano, como profissional, como tudo. Obrigado, acompanhe aí o vídeo do treinamento e nos vemos na quarta-feira que vem, às 16 horas. Beijo e até quarta-feira. Tchau!